Então, vamos lá. Entidade isolada e entidade sem atributos. Uma entidade isolada é uma entidade que não apresenta relacionamentos com outras entidades. Entidades isoladas não estão incorretas e ela modela a organização no qual o sistema pelo banco de dados está embutida. Por exemplo, uma entidade isolada, que eu vou considerar aqui, é universidade. A entidade universidade pode ser necessária caso deseje manter no banco de dados de atributos da universidade. Mesmo assim, o modelo não deveria conter o relacionamento desta entidade com outras, como aluno ou curso. Por exemplo, universidade possui curso, ou universidade tem aluno. Até porque a universidade, para ela ser uma entidade, eu não preciso guardar dados dela, né? Ela é uma entidade isolada. Eu guardo dados de coisas relacionadas à universidade. Como o banco de dados armazena informações referentes a uma única universidade, não é necessário informar no banco de dados em que universidade está inscrito ou qual universidade o curso pertence. Então, ele passa a ser uma coisa, como é que eu posso dizer, desnecessária. A gente chama de entidade isolada porque eu não tenho como fazer ligação com ela e ela não representa uma tabela dentro do meu banco, e sim um ambiente que eu estou desenvolvendo o banco de dados. Então, eu estou fazendo o banco de dados para a universidade. E não a universidade faz parte do meu banco de dados. Então, ela é raramente utilizada, certo? A entidade isolada. Ui, que susto, meu Deus. É como sistema? É como sistema. Ah, ok. Vamos aqui, ô susto, viu que eu tomei agora. Bata na porta antes. Vai tomar água, vá. Vamos lá. Estabelecimento de padrões variantes da abordagem ER. Quando não existiam as ferramentas de manipulação e dedicação por computador, que é o que a gente chama de ferramentas case, cada autor adotava sua notação para os diagramas. O que foi apresentado até aqui é o mais utilizado na literatura, que é o que a gente chama, essa que vocês usam, que é o DER, a abordagem ER, entidade e relacionamento. Ela se assemelha muito com essa do Chen, né, do Peter Chen, que é a proposta que a gente usa hoje, em que eu tenho os retângulos representando as entidades, né, a relação, né, que fica no meio, os atributos separados e as cardinalidades. Então, esse é o padrão e o modelo mais utilizado. Eu vi muita gente fazendo na prova, colocando outros objetos que não eram nem retângulo e nem losango. Então, sempre vocês devem usar, porque quando a gente fala de notação DER, diagrama, entidade e relacionamento, a gente vai usar esse modelo aí, que é o que vocês fizeram até hoje. Existem algumas notações, né? Foi proposto no início da década de 80 por Martin e Finkelstein. É utilizada em muitas ferramentas case. As características, os atributos são anotados dentro dos retângulos representativos das entidades. As chaves primárias ou os atributos identificadores são indicados através de algum tipo de adorno no diagrama. Geralmente eles aparecem sublinhadas. E o modelo é esse, certo? Então, esse modelo aí, que também é bastante utilizado, veja que eu tenho a entidade aqui, departamento, eu tenho os atributos código e nome, e você está vendo que tem um sublinhado em código. Isso é para dizer que ele é identificador. Empregado também tem o identificador, que é o número, o código, e tem o nome, ele também está sublinhado dizendo que ele é o atributo mais importante, né, a chave primária. Aqui eles não tem aquele losango, mas tem a indicação. Departamento tem lotado empregado. Empregado está lotado em departamento. E aqui eu tenho uma representação, ó. 0, que é essa bolinha, e muitos.
Um departamento pode ter nenhum empregado, mas pode ter muitos. E um empregado está lotado em um único departamento. Então, por isso que aqui é 1 para 1. Então, ele tem essa notação, né? Os 2 tracinhos quando é 1, a bolinha quando é 0, e esses 3 aqui quando eu quero dizer que são muitos. Então, É legal aquele diagrama. Esse é um dos modelos que é também bastante utilizado. Inclusive nos softwares de diagramas para banco de dados, utiliza-se muito esse modelo. Oi? Ele também é válido? Oi? Ele também é válido? Sim, também. Os relacionamentos são representados por apenas uma linha que liga as entidades. Isso tem algumas consequências. A notação admite apenas relacionamentos binários. Atributos aparecem exclusivamente em entidades. Os relacionamentos são escritos na forma de verbos. Departamento tem lotado empregado. Então, ele tem uma explicação maior. Empregado está lotado em departamento. A notação para cardinalidade máxima e mínima, ela é gráfica, então não existe mais números nesse caso. E a generalização e especialização também é chamada de subconjunto ou subtipo de entidades e é representada através do alinhamento dos símbolos de entidades. E aí ela aparece dessa forma. Aqui eu tenho especialização. Eu tenho empregado, e eu tenho gerente, secretária e engenheiro. Isso daqui seria a minha especialização. Então, ele fica dentro da própria entidade. Então, toda vez que eu ver nesse formato aqui, certo? Vocês vão ver uma especialização. Então, e outra coisa, e tem uma explicação maior. Empregado está lotado em departamento. Departamento tem lotado empregado. Parece mapa mental. Parece um pouco. Então, ele existe, né, essa questão da escrita também, em vez de ter apenas um verbo lá dentro do losango que vai indicar a associação, a relação. Então, muito utilizada na UML. Vocês vão ver essa parte de UML na disciplina de análise, eu acho, o projeto de sistemas. E na UML tem vários tipos de diagramas, certo? E você vai ver esse mesmo diagrama aí que é representado pela abordagem R. Então, na abordagem R, eu tenho uma entidade. Lá na UML, aquela mesma entidade eu chamo de classe. E também, quando vocês estiverem programando, vocês também vão ver esse termo. Eu tenho relacionamento em R. Na UML, eu tenho associação. Cardinalidade é chamado de multiplicidade. E generalização e especialização é chamado só de generalização. Então, a ideia é a mesma, só muda os termos que são utilizados dentro de cada diagrama. Então, aqui na abordagem UML, ele tem algumas características, né? Os atributos são anotados como na engenharia de informações. Relacionamentos chamados associações em UML são representados por linhas, como na engenharia de informações. Quando a cardinalidade é 1, em UML, é representada apenas por 1, então não existe 1,1, só existe 1. A cardinalidade N é representada por um asterisco. Renata, Pode falar. Esse UML é como se fosse o banco de dados, tipo, a modelagem, mas dentro da programação, é isso? Não. O ML ele é um conjunto de diagramas que são modelados para documentação de sistema. Por isso que chama de linguagem unificada de modelagem. Diagrama de classes, diagrama de sequência, diagrama de entidade de relacionamento. Então, ele entra num grupo.
que vocês vão aprender isso futuramente, quando vocês estiverem na parte de análise e projeto. Eu estou só falando aqui porque existe, e aí quando chegar lá na frente vocês vão poder ter uma noção do que é que vocês vão ver. Então, a cardinalidade N, ela é representada por um asterisco, né? Não existe conceito de identificador, como conhecemos na ER. Eles incluem outros conceitos importantes, como os métodos nas classes, no diagrama de classes, que é o que vocês também vão ver futuramente. Então, ele fica dessa forma, certo? Eu tenho um empregado, lotação, departamento. A cardinalidade aqui, ó, em vez de ser 1 para 1, fica apenas 1. E aqui, 0 para muitos, é 0 e asterisco. E aí você está vendo, ó, que existem aqui dentro da classe, existe CPF, nome, tipo de empregado, são os atributos. Então, ele fica dentro da própria classe. Na notação europeia para cardinalidades, ela é originada de Mérise, uma metodologia utilizada há algum tempo na França. Há uma modificação de substituir o losango, que representa o relacionamento por uma elipse, e a posição em que são indicadas as cardinalidades mínima e máxima mudou, ou seja, elas são invertidas. Então, a gente conhece esse aqui, né? Departamento possui lotação de muitos empregados, e o empregado está lotado em um departamento. Aqui, ó, lotação foi substituído por uma elipse, e as cardinalidades ficam dos lados opostos. Então, departamento tem 0 ou muitos empregados, e empregado está lotado em um departamento. Então, esse aqui é um modelo, certo? Um outro modelo que tem, que é essa aí da Mérise, foi utilizada por algum tempo na França, mas ainda predomina em todos os lugares do mundo o DER, que é esse aqui que a gente conhece. Então, o uso de ferramentas case, né? Ele auxilia tanto na fase de modelagem quanto na de projeto de banco. Ele tem algumas características, como a capacidade de edição diagramática, a interface gráfica poderosa e fácil de usar. O dicionário de dados é pequeno banco de dados para armazenar a descrição do DER. Integração entre o diagrama entidade relacionamento e o dicionário de dados. Deve ser possível visualizar e editar as entradas do dicionário de dados. Aí existem aqui algumas estratégias de modelagem. Partindo de descrições de dados existentes, então, eu posso modelar a partir do que eu já conheço. Por exemplo, como é conhecido como engenharia reversa. Ele obtém um modelo a partir de um produto já existente, então você já sabe como funciona o sistema e você vai desenvolver o banco de dados para ele. Ele é também chamado de ascendente, bottom-up, de baixo para cima. Existe também partindo do conhecimento das pessoas, que é o mais comum, ou seja, você vai estudar o negócio para aprender como é que você vai fazer aquela aplicação do banco de dados. Então, você vai conhecer, baseado em quê? Nas regras de negócio, em como funciona o negócio, fazendo perguntas, que aí você elabora a sua análise de requisitos. Então, eu tenho uma estratégia descendente, que é a top-down. A modelagem inicia com a identificação das entidades genéricas. Por exemplo, eu vou desenvolver para uma universidade, que foi o que a gente viu aí. Então, eu já sei que eu tenho entidade genérica, eu vou ter lá aluno, eu já sei que eu vou ter lá curso, eu sei que eu vou ter professor. Então, você começa a imaginar as principais. E aí, depois, você começa a definir seus atributos e relacionamentos a partir da visão geral que você tem. Essa é a top-down. E a estratégia inside-out, que é de dentro para fora, ela inicia com a identificação de uma entidade particularmente importante e que está relacionada a muitas outras entidades, ou seja, você tem um ponto de partida. No caso aqui, o ponto de partida é empregado. Então, depois que eu penso em empregado, qual é a entidade que está ligada a empregado? Departamento. Aí eu vou pensar que atributos são importantes para departamento. Empregado, ele precisa se especializar, lá tem muitos tipos de empregado. E aí, existe também essa outra forma de modelagem, certo? Alguém tem alguma dúvida?